Bom, então hoje eu tô aqui para apresentar para vocês 5 opções de protetores solares que têm proteção contra a luz visível, ou seja, a luz de celular, de telas de computadores, e que tem na composição de algum deles algum ativo que vai auxiliar no clareamento de pele. Lembrando, eles sozinhos já vão ser ótimos atuantes no clareamento de pele, só que não dá para depositar somente nos ativos que tem aqui dentro do protetor solar a nossa expectativa de tratamento de manchas, principalmente manchas mais profundas ou manchas mais acastanhadas. Esses são 5 protetores solares que eu selecionei para mostrar para vocês hoje. Vou começar mostrando o Bioderma, que é esse protetor solar Photoderm M. Ele tem FPS 50+, ele tem proteção contra UVA, contra UVB e contra luz visível. Na composição desse protetor solar, a gente tem um componente que chama glabridina, que é conhecido aqui no Brasil como extrato de licorice, que atua como clareamento de pele também. A textura dele é uma textura cremosa, não escorre. Essa é mais ou menos a textura do produto. Tem uma espalhabilidade boa, é uma única cor, tem uma cobertura muito alta, vocês conseguem acompanhar aqui pela cobertura que ele vai dando no tom esverdeado das minhas veias. Bom, depois de seco ele fica bem mate, bem seco na pele, e eu tô aqui com um papelzinho para mostrar para vocês a questão da transferência dele em relação à cor. Pressionando aqui um pouquinho, e quando eu viro, depois de seco, ele praticamente não transfere a cor. Ó. Apertando bem. Agora eu vou esfregar pra gente ver como que ele fica. Esfregando, a gente consegue tirar um pouquinho da cor. O segundo é esse Heliocare Max Defense da FQM. Ele vem em embalagem de pump. Ele tem 2 cores, cor bronze e a cor light. Também tem proteção alta UVA, UVB e também protege contra a luz visível. Esse protetor, ele tem na composição dele o polipol de leucotomos, que atua como um antioxidante e auxilia também nessa defesa, nesse clareamento de manchas. A textura dele é uma textura cremosa, tem uma espalhabilidade bem leve, espalha bem fácil, tem uma alta cobertura. Ok, aqui tá o Heliocare depois de seco. A gente vê que ele fica com uma cobertura mais natural, ele não fica aquela cobertura completamente mate. Ele tem um certo brilho, apesar de não ser aquele brilho de oleosidade. Em relação ao testezinho de cor, em relação ao teste de transferência, apertando levemente, ele não transfere. Esfregando, transfere, como a maioria deles. O próximo é o Ideal Soleil Clarify da Vichy FPS 60. Mesma coisa, proteção contra radiação ultravioleta A, ultravioleta B e luz visível. O componente que atua no clareamento de manchas do Ideal Soleil é a neoespiridina e o glicerinato de dipotássio. Eles atuam reduzindo parcialmente a produção de pigmento. Além disso, ele tem o LHA, que auxilia na renovação da pele, deixando a pele um pouquinho mais fina e facilitando essa percepção de clareamento. Textura cremosa, espalhabilidade super fácil, altíssima cobertura bem alta. Agora vamos esperar secar para ver como vai ficar.
Ok, aqui tá o Vichy depois de seco. Ele já fica com um aspecto um pouco mais aberto, um pouco mais craquelado na pele, mas ele tem uma alta cobertura. Aqui, levando em consideração que eu passei uma camada bem grossa, tá? Mas dá pra ver aqui como que ele dá essa abertura entre a pele, ok? Agora, em relação ao teste de transferência, transfere um pouco. Lembrando que ele demorou um pouquinho mais para secar do que os outros, tá? Mas ele transferiu um pouquinho mais da cor, tá vendo? Nada muito intenso, mas transferiu um pouquinho. E esfregando, obviamente, sai. Ok? Agora, o Anthelios da La Roche AE Pigmentation. O Anthelios também tem proteção contra UVA, contra UVB e contra luz visível. O componente que tem aqui que vai atuar no clareamento de pele é o ressorcinol. Ele atua diretamente na produção de melanina, reduzindo essa pigmentação. Além disso, ele tem também o LHA, que faz a renovação de pele. Além disso, ele tem a niacinamida na composição. A niacinamida ela vai atuar regenerando a barreira da pele, atua diminuindo irritações na pele e também atua auxiliando no clareamento de manchas. A textura dele também é uma textura mais cremosa. Super fácil espalhabilidade. Apesar da camada tá grossa, a cobertura dele é uma cobertura média. Bom, esse aqui é o aspecto dele na pele depois de seco. Tá vendo que ele não é de tão alta cobertura? Mostra um pouquinho o tom esverdeado das veias. Ele abre um pouquinho, mas de uma maneira geral ele fica bem uniforme na pele. Ele deixa uma sensação bem gostosa de toque. E vamos para o teste do papel. Praticamente não transfere. Também demora um pouquinho mais para secar do que os outros. Praticamente não transfere. Então aqui, claro, esfregando, já transfere, mas transfere menos. Difícil sair. O próximo é o Hydrabene CC Cream Clareador Facial FPS 75. Mesma coisa, proteção alta contra UVA, UVB, e na composição dele a gente tem a niacinamida, que atua como esse clareamento, a vitamina E, que por ter ação antioxidante também facilita no clareamento, e um complexo que ajuda a reduzir os efeitos da poluição na pele. É uma textura cremosa, um pouco mais densa. Espalhabilidade boa. Bom, agora aqui, o Hydrabene, depois de seco, ele deu uma cobertura de média a alta e ficou com um aspecto mate. Aqui tá dando pra ver, ó. Aqui foi uma camada bem grossa, dá pra ver a área de transição, cobertura bem mate. A sensação na pele é que ele é um pouquinho mais pesado e na hora de fazer o teste de transferência, transfere muito pouco. Demorou um certo tempo para secar, mas ele dá uma leve esfarelada. Aqui, ó, na hora que eu for tirar aqui, ó, ele deu uma leve esfarelada, tá vendo? Em relação à questão de clareamento, eu considero que esse da Bioderma e esse da La Roche são os que têm na fórmula a melhor capacidade de clareamento. O da Bioderma tem a glabridina e o da La Roche tem o ressorcinol. Então, esses, em relação a clareamento, são os dois melhores. Em relação à textura, eu considero esse da Bioderma, esse da Heliocare e, em terceiro lugar, esse da La Roche como melhores texturas. Então, essa é o nosso review de protetores solares com clareadores. Espero que tenham gostado.